Esse é o Projeto Salvação. Estamos aqui na Fazenda Ouro Verde num dia com o sol bem causticante. Queremos tocar o berrante louvando a Deus. Meu amigo, meu irmão, a Bíblia é o maior laboratório da humanidade. Ali estão as experiências que deram certo e as experiências que deram errado, para que nós conheçamos-la na sua totalidade, nos inteiramos da Bíblia, buscamos em Deus e procuremos, melhor dizendo, as coisas que deram certo na relação de Deus e aos homens do passado. E que nós conheçamos-la e evitemos as experiências que deram errado nos homens de Deus da humanidade no passado. Muito bem. Meu pai dizia assim: nem tudo o que reluz é ouro. Veja bem, lá em 2 Coríntios, no capítulo 14, versículo 10, diz assim: não vos admireis, porque o próprio Satanás pode transfigurar-se em espírito de luz. Então não basta que eu esteja de Bíblia na mão, que eu esteja falando o nome de Deus, que eu esteja dizendo que eu ando com Jesus. É preciso que nós tenhamos discernimento de espírito. E diante de Deus, há uma citação na Bíblia que diz: não preocupeis com coisa alguma. E outra citação fala assim: não vos ansieis por coisa alguma. E a outra diz assim: basta amanhã o seu próprio mal. Muito bem. O que é que nós estamos vendo? Permanentemente um cenário de homens preconizados como homens de Deus, e que na realidade não o são, ou se pretendem sê-lo, estão ainda engatinhando e falando com arroubos a respeito da vida espiritual de outrem. Por que eu estou lhe dizendo isso? Oh, Arthur da Fazenda, maravilha! Por que eu estou lhe dizendo isso? Jesus, depois da sua ressurreição, andava com seus discípulos numa região chamada Emaús. E os discípulos já tinham convivido com Jesus, conheciam Jesus. E Jesus, depois da ressurreição, aqueles homens andavam comentando sobre aquilo que havia acontecido com Jesus. Falando da decepção deles, que eles esperavam que Jesus seria o rei de Israel. O homem que tinha alta, volumosa popularidade. O homem que a popularidade dele incomodava os súditos de César. Um homem que os assessores de César
tinham medo dele, porque achavam que se Jesus chegasse ao poder, eles perderiam seus empregos, porque não eram ligados a Jesus. Então vejam bem, eu vou ali agora, numa outra fazenda nossa, fazer um programa e trabalhando também vendo um gado. Lá tem um gado que é um gado bubolino. O que é isso? São búfalos. Ele tem toda a performance de um boi, ele rumina como um boi, ele tem a genética parecida com a genética do boi, mas ele não é um boi, é um búfalo. Ele serve para muita coisa, para carro, como o boi serve, ele serve para o leite, como o boi serve, ele serve para fazer a mussarela de búfalo, muito famosa, mas ele não é um boi. Assim também, essa analogia no mundo espiritual. Eu quando vejo as pessoas a questionar a vida de um outro cristão, a botar em xeque a vida de um outro cristão e de pontuar nome, eu tenho muita pena dessas pessoas. O rei Davi, no Salmo, dizia o seguinte, em um dos Salmos, Senhor, dos meus inimigos eu sei livrar, mas daquele Senhor que desce comigo ao templo para lhe adorar, esses, ó meu Pai, eu não sei como livrar deles. E a Bíblia diz que não há profeta sem honra a não ser na sua terra ou na sua casa. Então você, meu irmão, que serve a Deus, não se preocupe com o que falem de você. Faça um filtro. Às vezes, as pessoas, até mesmo os crentes, ao lhe acusar, poderão estar sendo usados por Deus, mas nem sempre o são. Porque 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 10 é o seguinte: não vos admireis, o próprio Satanás pode transfigurar-se em espírito de luz. Então tem muita gente pregando, sendo usado pelo diabo, usando a Bíblia para denegrir o Evangelho, usando a Bíblia para se prostituir, usando a Bíblia para ocupar espaço político, poder. Isso é mais do que natural. Mas nós precisamos ficar atentos para separar o joio do trigo. Isso não sou eu que vai direcionar você. É o Espírito de Deus. Peça a Deus discernimento. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas quer usar você e a mim, esse velho carcomido, pecador, frágil, sujeito a todas as fraquezas do mundo. Então você que me ouve, preste atenção nisso. Não se alvore para apontar o dedo para nenhum pregador. Não se alvore para condenar nenhum pregador. Não se alvore, não busque espaço para si, para fazer o papel de agente das trevas, para agradar alguém ou para sua manutenção no poder. Neemias, o grande Neemias, homem de Deus, que era copeiro do rei, foi para edificar os muros de Jerusalém. Neemias, ao chegar lá, ele encontrou os crentes. Entre eles tinha Tobias, Sambalá e Gesem, que eram líderes potenciais naquele local. Foram os dois homens que causaram maior embaraço para Neemias edificar os muros. Neemias teve enfrentamento, usaram cartas mentirosas
para fazer Neemias paralisar a construção dos muros do povo de Deus, da cidade. Então, nos dias de hoje, nós temos aí no cenário inúmeros Tobias, inúmeros Sambalás, inúmeros Gesem. Não se entristeça. Nós temos que conviver com essas figuras. Jesus diz assim: quem é por nós, não será contra nós. E disse: quem pode se alvorar contra o poder de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não temos que ter nada que temer. Nós temos que ter atenção absoluta para obedecer a Deus e buscar de Deus discernimento e orar por esses irmãozinhos incautos, infelizes, do perfil de Tobias, do perfil de Sambalá e do perfil de Gesem. Se você quiser se aprimorar nessas figuras, você lê lá em Números 16, lá tem os líderes, os 3 líderes, Coré, Datã e Abirão. Números 16. Foram homens sumos sacerdotes que lideraram 250 sumos sacerdotes para fazer enfrentamento a Moisés. E chegaram a fazer. Mas Deus, na sua fidelidade plena, Ele abriu a terra e a terra os tragou. O que eu quero dizer para você? É para que você não seja frágil, que você não seja incauto, de saber usar a sua língua para criticar a igreja, para criticar o ministério da igreja, para criticar os líderes de Deus, os pastores, pregadores do Evangelho. Não pense você, que você amealhando meia dúzia de simpáticos ou de inimigos dos homens de Deus, que Deus vai lhe honrar. Engana-se. Olha você incauto. Cuidado. Nós estamos orando por você e por todos aqueles que fazem parte do seu colegiado. Não brinque falando mal dos homens de Deus. Pode custar muito caro. Deus ama os seus filhos assim como você ama os seus. Pode ter todos os defeitos, mas Deus não quer que toque. Assim como você não quer que toque nos seus filhos. Não toque nos homens de Deus. Pregue o Evangelho, alertando, exortando, mas sem apontar o dedo. Não fale mal de pastor. Não fale mal de homens que dedicam sua vida à igreja. Não fale mal do padre. Ore por ele. Abençoe a vida dele. Eu abençoo a sua vida e peço a Deus que lhe dê discernimento de espírito. Não seja nunca um Tobias, Sambalá e Gesem. Não seja nunca Coré, Datã e Abirão. Não seja nunca um homem usado pelo diabo. 2 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 11. Um beijo do vovô Quintão. Nós é jeca, mas nós é joia. Tchau, 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 tchau.